Sinceramente, eu não costumo ler o que escreve o jornalista gaúcho Moisés Mendes. Acho apenas que ele escreve muito bem. Tem um bom texto. Mas eu não costumo lê-lo, né? Ele é um jornalista muito comprometido com a esquerda, de um modo geral. E eu não costumo ler também, principalmente, o jornal de internet onde ele escreve, que é o Diário do Centro do Mundo, que também é bem de esquerda. Mas eu recebi é, o texto que eu vou analisar agora com vocês aqui pelo meu WhatsApp. Anote aí o meu WhatsApp, se quiserem se comunicar comigo. É 51 999459810. Estou falando com vocês aqui de Porto Alegre, nesse domingo, 29 de dezembro, terminando o ano. Tempo bom em Porto Alegre, sol. Fim de tarde, agora são 5 horas da tarde. Mas eu estou trabalhando aqui. Vocês podem me acompanhar desde as 7 horas da manhã até o anoitecer aí pelo meu blog polibiobraga.com.br. Pois olha, esse jornalista gaúcho aí, o Moisés Mendes, que já foi uma espécie de enfant terrible da RBS, que é a Globo aqui do Rio Grande do Sul, ele trabalha muito contra a oposição bolsonarista, mas hoje, nesse domingo, ele escreve para o site de viés ideológico lulopetista Diário do Centro do Mundo. E esse texto que sobre o qual estou falando agora, nele o Moisés Mendes resolveu fustigar os magistrados catarinenses que essa semana jantaram com o empresário Luciano Hang, o velho da Havan. Foi lá em Brusque, na sede, Santa Catarina, sede da Havan. Eu abro aspas aqui para uma declaração do Moisés Mendes nesse texto dele. Abre aspas. O resultado foi terrível para pelo menos 2 dos desembargadores que jantaram com o Luciano Hang, disse o Moisés Mendes. Escreveu o Moisés Mendes. Que passou, a partir dali, daquele momento, no texto dele, a denominar o bilionário da Havan como um mero, entre aspas, indivíduo. É um indivíduo. Portanto, um ser inominado. Por que o resultado desse jantar foi terrível, segundo o jornalista terrível? Ele explica, eu abro aspas, eles tiveram que se afastar do processo envolvendo o sujeito, o Hang, né? E também prejudicaram a imagem do judiciário. Puxa vida! O Hang prejudicou a imagem do judiciário. O Alexandre de Moraes não tem nada a ver com o problema da imagem do judiciário. Né? Pô, falar em assassinato de reputação aí, o Moraes ganha de lavada do Luciano Hang, né? Bom, a partir daí, no texto, Moisés Mendes elenca uma série de 8 perguntas que julga serem irrespondíveis ou se explicam por si mesmas como questões que sequer são espertas, eu digo. Não são nem espertas, porque é provocação barata de esquerdista. Vale a pena, eu acho, eu faço uma só pergunta a esse jornalista gaúcho, o Moisés Mendes, incomodado com o que ele chama de banquete realizado em Brusque. A pergunta que eu faço é a seguinte: e os constantes regabofes realizados entre o Lula da Silva e os magistrados, os juízes, os ministros do Supremo Tribunal Federal? E até de outra corte, o Superior Tribunal de Justiça, e de outra, o Tribunal Superior Eleitoral. E esses constantes regabofes? Ele não fala sobre isso aí. Jornalista esquerdopatas não tocam nesse assunto. O velho da Havan, sim, ele não pode, imagina. Ora, esses desembargadores que jantaram com o Luciano Hang, eles pelo menos demonstraram o bom senso de se considerar impedidos nos atuais e futuros julgamentos que envolvam o empresário. Mas eu pergunto, e como é que ficam os ministros do Supremo que nunca se consideraram impedidos de julgar ações movidas contra o Lula ou qualquer daqueles ladrões da Lava Jato, amigos de todos eles, entre os quais, por exemplo, o ex-chefe e amigo carnal do ministro Dias Toffoli, no caso, o ex-chefe dele, ex-chefe da Casa Civil, o Zé Dirceu. Esses ministros, eles não apenas não se consideravam, e não se consideram, e não vão se considerar impedidos, como, além disso, favorece escandalosamente os adversários dos seus comensais ou benfeitores. Por acaso os ministros do Supremo sequer fazem a si mesmos a pergunta clássica que magistrados têm a obrigação de responder
ou de fazer, no caso, se possuem ou têm relação de amizade, ou se frequentam as casas um dos outros, do réu deles mesmos. Como é que um juiz frequenta a casa de um presidente, de um empresário, de um ex-chefe seu, numa mesa festiva? Como é que ele se julga aí para decidir sobre esses casos? Se julga impedido? Nem pensar. Ora, como é que fica então o Conselho Nacional de Justiça, a OAB? Como é que ficam nesse caso? Eles só se interessarão pelo caso de Luciano Hang? Ou também devem se interessar pelos casos que envolvem os julgamentos políticos em curso atualmente no Supremo Tribunal Federal? Por que razão a OAB, a Conselho Nacional de Justiça e a maior parte da grande imprensa ignoram a pauta das relações permissivas e corrosivas que existem entre os ministros do Supremo e os atuais manda-chuvas do Planalto? Eu sei, eu só estou perguntando para o Moisés Mendes. Ora, por que, passados 10 anos desde que o Supremo implodiu a Lava Jato, por que razão o Lula da Silva continua não somente impune, mas foi libertado por eles, pela Suprema Corte, que o ajudou a se eleger presidente da República? Ora, eu acho que o que tu tens que saber, tu que está me ouvindo aí, é que relações permissivas entre políticos e empresários poderosos com os homens de toga não são novidade alguma. Para mim, não são novidade alguma. E não são exclusividade de personalidades como o empresário Luciano Hang, como os políticos Lula da Silva, Zé Dirceu ou o traficante Marcola. Olha bem o que eu estou dizendo aí, hein? Relações permissivas não são incomuns entre os homens de toga e essa gente. Eu mesmo vi e continuo vendo de perto de que modo magistrados do mais alto coturno frequentam e frequentarão convescotes da mesa rica e cheia, com viagens aéreas de primeira classe, hotéis de luxo. Eu vi isso aí. Limusines, atendendo a convites de aparência republicana, mas recheada de boas e más intenções por parte dos patrocinadores. No passado recente, o banqueiro Mário Garneiro, por exemplo, levava ministros do Supremo e do CSTJ de um lado para outro do planeta, com tudo pago. Tudo em hotel de luxo, limusine de luxo, jantares de luxo. Eu mesmo fui a 2 desses eventos com a presença de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, um no Principado de Mônaco, inclusive num jantar com o príncipe Rainier de Mônaco, e outro em Washington, inclusive num jantar com a cúpula do Fundo Monetário Internacional. Bom, atualmente o melhor anfitrião desse tipo de convescote medonho é o ex-governador João Dória. O Hang é fichinha perto de todos eles. Do Mário Garneiro, do João Dória, do Lula, do Zé Dirceu. É fichinha. E, no entanto, todos esses que eu vi nesses lugares, pessoalmente, nunca se declararam suspeitos de se deparar diante de processos que envolvem seus anfitriões, abonados e abonadores. Eu estou concluindo aqui dizendo o seguinte, que é claro que o jornalista Moisés Mendes sabe de tudo isso que eu acabei de falar agora, mas ele prefere, claro, né, lacrar em cima do velho da van, porque ainda está emprenhado com a falsa ideia de que o Luciano Hang continua no rol dos perigosos agentes envolvidos na suposta tentativa de golpe de Estado e na supressão violenta do Estado Democrático de Direito no Brasil. O que eles querem com isso? Botar o velho da van na cadeia também, né? Ou promover algum assassinato de reputação, mais um. Olha, e olha, eu quero dizer para vocês uma coisa aí, não adianta me convidar para os próximos banquetes aí na sede da van em Brusque, Santa Catarina. Ouviu, velho da van? Eu não vou, hein?